Olá, queridos amigos. Vocês devem se recordar que no primeiro semestre nós planejávamos oferecer na Faculdade Paulo VI, aqui em Mogi das Cruzes, um curso de extensão sobre os temas de bioética, especialmente nas questões de final de vida. Houve um pouco de contratempo, dificuldade também de montar a turma, mas não foi possível iniciar o curso. Então eu decidi oferecer alguns vídeos para que a gente pudesse divulgar um pouco mais o tema e quem sabe mais para frente, oportunamente, abrir esse curso. Os temas de bioética em relação ao fim da vida, sempre os assuntos aparecem com muita frequência nos debates populares, né? O tema daquilo que o pessoal chama de eutanásia. Às vezes se pergunta, uma pessoa que está sofrendo tanto, a medicina já não pode fazer nada por ela, a família também está sofrendo, há um gasto psicológico, financeiro, mas também social. Será que não seria uma misericórdia abreviar a vida daquela pessoa, antecipar a morte daquela pessoa? E é claro que a gente sabe que é um debate sempre muito quente, envolve muita coisa. Como cristão, a gente não pode concordar com um pensamento desse, porém o debate existe. E assim tantas outras situações, tantas outras questões que hoje não só a medicina, mas também a sociedade oferece para a gente alguns questionamentos. Então, no vídeo de hoje, nós vamos discutir, nós vamos refletir sobre uma questão de fundo que a gente não pode esquecer, que é o tema da vulnerabilidade. Vulnerabilidade. É uma palavra que a gente tem ouvido bastante, principalmente no âmbito de políticas, né? A vulnerabilidade social, mas se escuta de vez em quando também no âmbito da psicologia, se fala de vulnerabilidade psicológica. Então, antes de tudo, o que significa vulnerabilidade? A palavra vulnerabilidade, ela vem de uma palavra latina, vulnus, que significa ferida. Então, vulnerabilidade é a possibilidade da gente ser ferido. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? A nossa vulnerabilidade, a possibilidade da gente ser ferido, ela é alguma coisa que faz parte da nossa existência ou ela é um acidente de percurso? Eu sugiro a vocês que a gente entenda cada vez mais que vulnerabilidade ela é um constitutivo da nossa existência. Do que a gente é feito? A gente é feito de vulnerabilidade. Então, em algum momento da nossa vida, o projeto que a gente tem, a construção da nossa existência, ela pode ruir. Isso significa vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, ela é o espelho da nossa origem. Nós dependemos de Deus. Então, a nossa dependência de Deus, ela se revela no dia a dia, na nossa vulnerabilidade. Então, a gente pode fazer uma lista de experiências de vulnerabilidade. A gente pode falar de vulnerabilidade física. Eu estou aqui conversando com vocês, supondo que esteja com saúde, mas pode ser que daqui a pouco eu tenha um treco, né? O coração para, dá um acidente vascular cerebral, qualquer coisa desse tipo. Então, esse corpo que a gente esse corpo que a gente experimenta, ele tem a sua fragilidade. E a essa fragilidade física a gente chama de vulnerabilidade física. O nosso corpo não é de ferro, como sempre a gente fala. Posso falar de vulnerabilidade psicológica, que é essa capacidade mais amadurecida ou menos amadurecida de reagir aos conflitos. Você pode encontrar pessoas diferentes que passam pelo mesmo tipo de trauma, por exemplo, a morte do pai, uma situação de violência, como cada um reage diferente. Por quê? Cada um tem mais força ou menos força, mais condições ou menos condições de enfrentar esses choques que a vida acaba preparando para a gente. Poderia falar de vulnerabilidade social. Isso nos âmbitos de políticas públicas se discute muito. É uma criança que nasce dentro de uma família estruturada, ela tem mais condições de se desenvolver melhor do que uma criança que nasce numa situação de guerra, né? Ou às vezes quando falta um pai ou uma mãe, não tem outra pessoa que o substitua, que cumpra a sua função. Você pode falar de uma vulnerabilidade social. É óbvio que um estudante
a quem faltam alguns elementos do dia a dia da sua situação normal de necessidade, ele tem menos condições do que aquele a quem todas as coisas são asseguradas e garantidas. Isso então é vulnerabilidade social. Ou pode ser pensado também numa outra situação. Você tem um emprego, uma estabilidade, uma maneira de organizar a sua vida, porém a empresa ela vai à falência, você é demitido ou alguma coisa parecida acontece e toda aquela situação segura ela começa a ruir. Isso se chama vulnerabilidade social. Poderíamos falar de vulnerabilidade cultural, quando as pessoas não têm acesso a expressões adequadas de cultura e acabam não sendo treinadas a compreender outras tantas coisas que são importantes em relação ao patrimônio da cultura. Agora, a gente poderia falar também de vulnerabilidade ética, a nossa fragilidade em agir bem, a nossa dificuldade em fazer coincidir os valores que nós temos na nossa cabeça e as execuções, as coisas que executamos no nosso dia a dia. Isso é uma vulnerabilidade ética. Posso falar também de uma vulnerabilidade ontológica. Essa é a mais importante para as questões de bioética. O homem não é de ferro. A sua existência tem origem em Deus e ele se dirige a Deus. E todos os dias da nossa vida, os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos, os limites que nós experimentamos indicam a vulnerabilidade que nós somos. Vulnerabilidade não é um acidente de percurso. Nós existimos em dependência de Deus, na dependência de Deus. E essa dependência, ela se revela em tantas outras situações. Qual é a resposta a isso? Como é que o homem supera a sua vulnerabilidade? Quando ele se reconhece como pó, quando ele se reconhece como dependente de Deus, quando ele se reconhece como criatura, querida, amada, desejada por Deus, mas sempre criatura. Nunca o homem se torna o Criador. E essa vulnerabilidade que nós experimentamos, nós somos chamados também a responder a ela no outro. Por isso que aqui a gente tem como que uma moeda de dois lados. Se por um lado o homem é vulnerabilidade, por outro lado o homem é chamado a cuidar e ser cuidado. Aquele que cuida deve ter consciência de que é vulnerável. Mas aquele que é vulnerável também deve ter consciência que necessita do cuidado. Essa é uma primeira ideia importante para as questões de bioética. A ciência pode se desenvolver, a tecnologia pode se expandir, uma pessoa ela pode ter todos os recursos financeiros, pode ter todas as situações favoráveis, mas permanece sempre vulnerável, frágil, limitada e, portanto, necessitada de cuidado, de amparo e solidariedade.